Essa primeira questão, ela é uma questão prática, né, envolvendo a parte de genética, né? Então, a gente viu até agora, né, alguns exemplozinhos, mas agora a gente vai ver na prática como é que a gente consegue aplicar, né, a primeira lei de Mendel para alguns tipos de características que são influenciadas por um único par de, né, de alelos, ou um único gene. Então, primeira questão, caso alguém queira, dá para baixar a lista no Moodle, tá? Então, vai ter essas duas questões que a gente vai resolver hoje nessa lista de exercícios do Moodle, que eu coloquei no Moodle, tá? Tá em PDF para vocês. Então, a primeira questão, né? No milho, a semente pode ser lisa. Então, a gente tem a sementinha de milho, né? Aquela que a gente faz, coloca para fazer pipoca. Ela pode ser lisa, quer dizer que o endosperma dela tem amido, ou pode ser enrugada, que é quando esse endosperma com açúcar solúvel em água. Isso não entra no caso, né? O que a gente precisa entender é que o caráter semente de milho, ela pode ser tanto lisa como enrugada. A partir do cruzamento de duas cultivares puras, então, primeira informação importante que ele me fala, né, aqui, são duas cultivares puras, então quer dizer que são linhagens puras. Se ele está me falando que são linhagens puras, eu já posso, então, considerar que são o quê? Homozigóticas. Sendo que uma é homozigótica, quer dizer que ela só vai ser dominante, com os dois alelos dominantes, ou seja, homozigótica dominante, ou ela pode ter os dois alelos recessivos, pode ser uma homozigótica recessiva. Então, uma tem semente lisa, então a planta vai ter todas as sementinhas né, da sua estrutura lisa, ou pode ter sementes enrugadas. Então, esses são os parentais, tá? E aí, quando eu começo a fazer os cruzamentos, então, por exemplo, eu vou fazer um programa de melhoramento genético. Então, quando eu começo a cruzar, eu vou ter o meu primeiro parental, que vai ser uma planta de milho com sementes lisas. Logicamente, ela é pura, então ela é homozigota. Eu vou ter o segundo parental, que é minha outra plantinha, enrugada. Então, eu vou pegar uma planta de milho, vou cruzar com outra planta de milho, sendo que uma é o parental 1 e a outra é o meu parental 2, certo? Ambas são homozigóticas. Então, uma vai ser dominante, a outra vai ser recessiva. Qual característica é dominante e qual característica é recessiva, gente? Como é que eu descubro isso? Eu vou cruzar as duas e aí eu vou ter minha geração F1. Quando eu observar a minha geração F1, eu vou saber qual é a minha característica dominante. Por quê? Porque na geração F1, eu somente vou ter indivíduos com a característica dominante. Eu não vou ter indivíduos com a característica enrugada. Então, a minha geração F1, que veio do cruzamento desses dois parentais, como é que eu cruzo um com o outro? Normalmente eu vou pegar a parte feminina de um, e aí eu vou cruzar com a parte masculina de outro. Então, tem que ser uma fecundação cruzada nesse caso. Na geração F1, eu somente tive plantas, então eu peguei as sementinhas daqui e plantei. Quando eu observei a geração F1, todas as minhas plantas de milho tinham o quê? Semente lisa. Eu não observei nenhuma semente enrugada. O que que isso quer dizer? Que a minha característica dominante, neste caso, é a semente lisa. A semente enrugada é uma característica recessiva, que sumiu. Quando é que ela reaparece? Quando eu pegar esse meu F1 e eu autofecundar, ou cruzar um F1 com um F1. Aí eu vou ter a geração F2. Na geração F2, a minha característica enrugada volta, porque ela é recessiva. Então, eu vou ter na geração F2 tanto sementes lisas como sementes enrugadas. Então, na prática, quando eu plantar essas sementes que vão vir deste cruzamento e eu olhar no campo todos os meus resultados, eu vou ver que eu vou ter 370 plantas que têm sementes lisas e 125 plantas que têm sementes enrugadas.
Se for uma característica monogênica, igual o Mendel fez com as ervilhas, qual é a proporção fenotípica, ou seja, aquilo que eu estou vendo? O que eu vou observar aqui é uma proporção de 3:1. Então, se eu pegar na minha calculadora aqui do meu celular, vocês pegarem aí, vocês pegarem 370 e dividirem por 125, se vocês quiserem fazer aí depois, vocês vão ver que vai dar mais ou menos 3. Então, eu vou ter 3 vezes mais plantas lisas do que plantas enrugadas. Se eu observar isto no campo, que normalmente eu vou ter, então, 75% das plantas que eu vou observar, todas lisas, para 25% enrugada, isso quer me dizer o quê? Que são características monogênicas, influenciadas por um par de alelos ou por um gene. Então, toda essa informação eu consigo ter só olhando para a tabela. Então, eu olho essa tabela e eu tenho que extrair todas essas informações somente olhando o número de indivíduos. Por quê? Porque a primeira lei de Mendel é baseada em matemática, então é em proporções. Então, bora lá. Então, vamos para a primeira questão. Forneça uma provável explicação para a herança do caráter. Então, vamos devagar. O que é herança de caráter? Ele quer saber por que eu estou olhando a minha geração F1 e eu somente observo sementes lisas e não observo mais sementes enrugadas. Por que eu estou olhando a geração F2 e eu somente agora sim, eu vejo as duas características. Isso é herança do caráter. Herança, o que é passado de uma geração a outra. Caráter é a característica fenotípica que eu estou vendo. Então, possível. Então, primeira resposta, caso alguém queira copiar aí. Forneça uma provável explicação. Então, essa aqui é a minha linha de caráter aqui, característica, semente lisa ou semente enrugada. Quando eu observo a minha geração F1 ou a minha geração F2 e eu vejo essas proporções, eu já posso dizer que provavelmente é um gene que está influenciando essa característica. Nós vamos ver mais para frente, dando um spoiler, que a gente pode ter outras proporções diferentes quando são, por exemplo, 2 genes. Mas aqui a gente está trabalhando com um gene só. Então, nesse caso, eu sei que é um caráter o quê? Monogênico. Por isso, eu tenho esse tipo de herança. E aí, como eu comentei com vocês, observando a geração F1 e vendo que na geração F1 eu somente tenho indivíduos lisos, isso quer dizer que meu caráter liso, ou seja, minha característica lisa, meu caráter liso da semente, provavelmente é alelo dominante. Ok? Todo mundo conseguiu copiar aí? Vamos passar aqui para a próxima. Na B, eu pergunto assim: se as espigas F2 não apresentar a proporção fenotípica de 3:1, vamos supor que aqui eu cruzei, a minha geração F2 não teve a proporção de 3:1. Quer dizer, a minha semente lisa, por exemplo, sei lá, tivesse dado 570. E aqui tivesse dado 2 plantas. Vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que quando eu fizesse esse cruzamento do F1 com o meu F1, dando meu F2, as proporções não seguissem a proporção estabelecida na primeira lei de Mendel, de 3:1. E aí, qual seria a explicação? Nesse caso, se nós não tivermos as proporções de 3:1, né, ou no caso, que são proporções fenotípicas, né, quer dizer que provavelmente essa característica não é influenciada por um único gene, então ela não é monogênica. Provavelmente pode ser que se fosse assim, né? Estou fazendo uma proposição. Se não fosse as proporções fenotípicas estabelecidas por Mendel, provavelmente não era um único gene que estaria causando esse caráter, né? Influenciando esse caráter. Mas sim vários genes. Então a gente não teria essa dominância completa. Um exemplo, professora, altura de milho. Você não vai ter no campo
um milho de 1,80 m e um milho de 2, não é verdade? Você tem, dependendo, né, da linhagem ou da cultivar que você está trabalhando, óbvio que algumas você vai ter uma homogeneidade muito grande no campo. Mas se você estiver testando, por exemplo, misturas e cruzamentos, você às vezes vai ter diferentes alturas. Isso pode ser causado por interações de genes. Nós, por exemplo, seres humanos, nós não temos somente duas alturas. Eu sou baixinho, eu tenho 1,59 m. Vai ter uma pessoa de 2 metros, uma pessoa de 1,80 m. Então, a gente não vai ter essas proporções fenotípicas de 3:1. A gente não vai observar só dois fenótipos. Nós vamos ter vários fenótipos. Isso é porque aquele caráter, altura, é influenciado por vários genes, que um interage ou no outro, depois mais para frente a gente vai ver isso. Então, não é um caráter monogênico, é um caráter influenciado por vários genes. Então, se não tiver a proporção fenotípica de 3:1, quer dizer que a gente não tem um gene dominando o outro, ou seja, não é somente um gene que causa aquela característica. Aqui é o C, tá, gente? Então, C. Aí, vamos começar agora, então, a brincadeira, né? Eu peguei, fiz meus cruzamentos, tive esse resultado. Quantas sementes lisas da geração F2 deveriam ser semeadas para obter 300 plantas puras? Então, olha lá. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Mudar um pouquinho, subir um pouquinho. Senão eu mesmo não estou conseguindo enxergar o que eu preciso aqui. Beleza. Então, vamos lá. A geração F2, eu vou pegar minha canetinha. Então, ele quer saber quantas sementes lisas, né? Ou seja, quantas sementes, né, da geração F2 eu preciso semear se eu quiser ter 300 plantas no final. Então, o que ele quer saber? Se quando eu fizer o cruzamento, né, do meu F2, quantas sementes eu vou precisar plantar para que no final eu tenha 300 plantas lisas, tá? Então, o F2, nós já sabemos, né, que ele vai ser o quê? O meu F1, eu vou pegar uma planta heterozigota, cruzar com outra planta heterozigota. Não, professora, de onde é que saiu esse SU, SUzinho? Vamos lá, então. Quando eu falo de características, então, de sementes de milho, eu poderia chamar, por exemplo, a semente lisa de azão. Não posso? E a semente, por exemplo, a característica lisa, ela é influenciada pelo alelo dominante e a característica rugosa pelo alelo recessivo. Então, eu poderia dizer, isso se eu quisesse, né? Que uma planta que ela é lisa, ela seria homozigota dominante. Então, ela seria azão, azão. E uma planta que é enrugada seria azinho, azinho, tá? Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Só que no caso de milho, é conhecido qual é o gene que causa essa característica. Então, ele é chamado de SU. Esse SU vem do inglês sugary, que é açúcar, tá? Então, normalmente, quem descobre o gene são os americanos, né? No início, né, as pesquisas saíam nos artigos americanos. Então, esse SUzinho vem desse sugary, que é açúcar em inglês. Então, o que eles chamavam, né? Eles falam que a planta que é lisa, né, homozigota, ela é SUzão, SUzão, porque ela é dominante. E a plantinha que é enrugada, eles falam que é SUzinho, SUzinho. Então, eles chamam dessa forma essa característica. Então, plantas que são linhagem pura para, né, semente lisa, eles chamam de dominante, então tem as letras maiúsculas. Aquela que é enrugada vai ter as características minúsculas, tá? Então, fica letrinha minúscula porque é recessivo.
Mas, se a gente fizesse assim, vamos por aí, eu não sabia que é esse nome desse gene. Se eu fizer azão, azinho, né, ou colocar uma letra que eu quiser, isso não vai influenciar o resultado, né? Porque o que importa é você saber quem é dominante e quem é recessivo. A letra em si não vai interferir, é só uma informação adicional, certo? Então, vamos lá. Ele quer saber na geração F2, se eu quiser, na minha geração F2, aqui, ó, ter 300 plantas, né, no caso, que são lisas, né, por exemplo, quantas eu teria que plantar, tá certo? Então, vamos lá. Se eu fizer o cruzamento do meu F1, tá, com o meu F1, por exemplo, eu vou fazer o quê? Aqui uma autofecundação. Então, se eu cruzar o meu F1 com o meu F1, o que que é o F1 cruzando com o F1? São os dois heterozigotos aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, meu SUzão, SUzinho, cruzando com o meu SUzão, SUzinho, certo? Então, no caso, eu vou ter, então, aqui, dois heterozigotos cruzando. Qual seria a minha geração F2 que eu vou obter? Se eu estou cruzando esses parentais, eu posso fazer a técnica do chuveirinho, ou eu posso fazer o quadro de Pinan, não tem problema. Fazendo a técnica do chuveirinho, aqui uma planta heterozigota, ela pode produzir dois gametas. Tanto um gameta contendo o alelo dominante, que é o SUzão, como um gameta contendo o alelo recessivo, que é o SUzinho. Da mesma forma, o outro parental, não é verdade? Ou ela mesma, se ela se autofecundar. Então, quer dizer que um gameta com alelo dominante pode cruzar com outro gameta com alelo dominante. Então, esse é o meu primeiro resultado. Esse alelo aqui dominante também pode cruzar com outro gameta que tem um alelo recessivo, tá? Então, esses são os cruzamentos. Esse gametinha aqui que tem um alelo recessivo pode cruzar com um alelo dominante. Então, eu tenho este cruzamento. E, por fim, um gameta com alelo recessivo pode cruzar com outro gameta de alelo recessivo, eu vou ter este resultado. Então, este resultado são todos os meus cruzamentos. Então, eu posso ter, esses são os meus resultados genotípicos. Então, os genótipos que eu posso ter. Posso ter um homozigoto dominante para dois heterozigotos para um recessivo. O que que isso quer dizer? Quanto que eu vou ter, né? Então, das sementes lisas que eu tenho, ele quer saber quantas vão ser puras, tá? Então, eu quero saber das sementes lisas que eu vou obter em F2, quantas vão ser puras, quer dizer, quantas vão ser homozigóticas. Então, observa a complexidade. Eu não quero saber quantas sementes lisas eu vou ter, porque eu já vou, semente lisa em si, eu vou observar e vou saber quantas são lisas. Agora, dessas lisas, eu quero saber quantas são puras, porque eu quero, por exemplo, utilizar para plantar, fazer um outro cruzamento. Então, aqui eu sei que elas vão ser enrugadas. Então, eu já não vou utilizar essa proporção, porque eu não preciso. Das sementes lisas, 1/3 é homozigótica, certo? Então, eu tenho 3 possibilidades, 1 em 3 é homozigota, e 2 em 3 são heterozigotas, certo? Então, se no caso eu quero ter 300 plantas que são puras, ou seja, ao final do meu experimento, eu quero 300 plantas que são homozigóticas, eu sei que se eu tenho 300 plantas homozigóticas, eu vou ter o dobro de sementes que são heterozigóticas. Então, somando as duas, eu vou ter quantas? 900 plantas. Então, quer dizer que se eu plantar 900 plantas que são lisas, sementinhas lisas, né, então eu pego esse F2 aqui e vou plantar essas sementes, eu sei que dessas 900 plantas, 300 vão ser sementes puras, porque são homozigóticas, e 600 vão ser heterozigóticas. Aí, por exemplo, se eu quisesse, vamos mudar um pouquinho aqui, eu vou até
para voltar aqui para ficar com a página livre. Então, vamos entender este cruzamento, né? Então, se eu olhar genotipicamente, eu vou ter se eu fosse olhar tudo, né? Independentemente de ser lisa. Se eu olhasse todos os meus cruzamentos que eu fosse obter, eu ia ter o quê, né? 1/4 homozigota dominante, 2/4 heterozigota e 1/4 homozigota recessiva, tá? Se eu fosse olhar genotipicamente. Se eu olhar fenotipicamente, eu teria, então, 3/4 que seriam lisas, para 1/4, o 4 bonito, viu? Para enrugadas. De onde sai isso, né? Então, eu vou olhar as possibilidades que eu tenho, que são 4, e aí eu vejo que de 3 em 4 possibilidades, ela vai ser lisa. E aqui, 1/4 vai ser enrugada. Então, se eu pegar, por exemplo, eu fosse plantar, deixa eu ver aqui, vou dar um exemplo. Se eu fosse plantar 400, se eu tivesse 400 plantas, 300 seriam lisas para 100 enrugadas. Então, sempre a proporção 3/1. Nesse caso, como ele quer somente as lisas, eu não estou, é como se eu desconsiderasse as enrugadas, jogasse fora as sementes enrugadas. Então, por isso que ao final aqui eu faço as proporções somente com as sementes lisas, porque ele quer saber quantas são puras. Então, ele quer saber quantas são homozigóticas. Então, seria de todas as sementinhas lisas que eu obtiver, no caso, a gente sempre vai ter o dobro de sementes heterozigóticas para as sementes homozigóticas. Então, se eu quero 300 homozigóticos, eu vou ter 600 heterozigóticos. Então, somando as duas, eu tenho 900 no total. Então, dessas 900, 600 são SUzão, SUzinho, isso eu estou falando do genótipo, né? E 300 são dominantes. Então, aí a gente aprofunda um pouquinho mais, né, nos cálculos, tá bom, gente? Vamos lá, então, para outra questão. A outra maneira de comprovar que ocorreu segregação, além do que eu observei na F2, então aqui na F2 eu já sei que eu tenho um alelo dominante e um recessivo, ou seja, existe aqui no meu F1, eu sei que ele era heterozigoto, porque eu observei as duas características, né? Mas como que eu posso comprovar também existir, né? Ou seja, esse parental, ele ser heterozigoto, uma outra opção a não ser observar o F2. Nós vimos na trilha que a gente tem a opção do cruzamento teste, que é você cruzar o parente, vamos supor, quem você quer testar com o recessivo. Nesse caso, eu cruzo um SUzão que eu não sei o que é que eu tenho aqui, eu vou cruzar com um recessivo, que é o SUzinho, tá? Desculpa a letra aí, gente, mas é porque aqui no PowerPoint é complicado fazer não ajuda muito. Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver, aqui eu teria que fazer os dois cruzamentos, né? Lá na trilha tem uma figurinha sobre os cruzamentos teste, mas o que acontece quando eu faço um cruzamento teste? Se eu cruzar isto aqui e todos os meus resultados derem que são plantas lisas, quer dizer que esse parental aqui, ele é homozigótico, tá? Agora, se eu cruzar e der metade dos meus indivíduos lisas e metade dos meus indivíduos enrugadas, 50-50, aí eu posso comprovar que houve segregação, e aqui é um heterozigoto. Então, com o cruzamento teste, eu consigo ter certeza se esse indivíduo, ele é heterozigoto ou não, tá? Se tiver alguma dúvida com relação ao cruzamento teste, tem lá na trilha, eu expliquei bem direitinho como é que funciona. Até hoje é utilizado, tá? Em melhoramento genético. Se as plantas provenientes de sementes lisas da geração F2, olha lá,
Então, eu tenho a geração F2 aqui, ó, que são essas bonitinhas, tá vendo, ó? Eu obtive essas plantas, que são homozigóticas ou heterozigóticas, aí eu vou autofecundar elas. Então, eu vou pegar essa e cruzar com ela mesma, vou pegar essa, cruzar com ela mesma, e vou pegar esta e cruzar com ela mesma. Se eu autofecundar, qual é o resultado que eu vou ter no meu genótipo e no meu fenótipo? Então, essa daqui é o nível hard, 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 né? Então, bora lá. É essa beleza aqui, ó, maravilhosa. Vou subir um pouquinho aqui. Bora lá, então, trabalhar. Como eu comentei com vocês, o resultado que eu vou ter, quando eu pego todas as minhas sementes lisas da geração F2, é ter a proporção. Eu vou ter uma plantinha SU para duas plantinhas heterozigóticas. Aí eu vou autofecundar. O que é autofecundar? Eu pego a própria planta e autofecundo ela, ok? Então, aqui são os quadros de Pinan dos cruzamentos. Por quê? Se ela é homozigota e ela se autofecunda, ela só vai ter gametas com alelos dominantes. Se ela é recessiva e ela se autofecunda, ela vai ter gametas com alelo dominante e gametas com alelo recessivo. Da mesma forma. Só que por que eu dupliquei aqui, coloquei dois quadrinhos? Porque eu tenho duas vezes mais cruzamentos de heterozigotos do que de homozigotos no campo. Porque eu tenho o dobro de plantas que são heterozigóticas para as plantas que são homozigóticas. Por que eu fiz assim? Porque eu acho mais fácil de visualização. Então, o quadro de Pinan, ele me fornece todos os cruzamentos possíveis que eu vou ter. Então, aqui, se a planta ela é homozigota, todos os resultados vão ser homozigóticos. Agora, se a planta ela é heterozigota, aí eu vou ter tanto cruzamentos que vão ter os dois alelos dominantes, como eu vou ter um alelo dominante e um recessivo e os dois recessivos. Da mesma forma aqui também. Então, se eu pegar todos os resultados desses três quadrinhos, e eu colocar em proporção, porque eu já falei que genética é matemática, é proporção, quantas possibilidades de cruzamentos eu vou ter no final? Quantos quadrinhos eu tenho, sendo que cada um representa um cruzamento? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades, 12 cruzamentos que podem acontecer. Desses 12 cruzamentos, quantos vão ser homozigotos dominantes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de todos esses 12, se eu pegasse, vamos dar um exemplo, se fosse somente 3 plantinhas, né, e elas produzissem somente 4 sementinhas, então quer dizer que de todos esses indivíduos que eu fosse obter, 6 deles seriam homozigóticos. Quantos vão ser heterozigóticos? 1, 2, 3, 4. 4 desses 12 aqui que eu tenho. E quantos vão ser recessivos? 1, 2. Então, 2 em 12 possibilidades. Se eu dividir, né, reduzir isso daqui, eu só estou, né, dividindo por um denominador comum, tá, gente? Isso aqui é matemáticazinha básica. Então, aqui vai ser, por exemplo, 1,5, 1/3, porque aqui eu estou dividindo 6 por 6 e 12 por 6, né, que é o denominador comum. Aqui, ó, eu vou dividir aqui por 2, né? Então, aqui, dividir por 4 vai dar 1. Aqui, desculpa, dividir 12 por 4 vai dar 3. E aqui também, né? Eu vou dividir por 2, que é o denominador comum. Então, 2 dividido por 1 vai dar 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, é somente reduzir a fração. Para ficar mais fácil de visualizar, porque aí quer dizer que de cada duas possibilidades, então, uma SUzão, uma em 3 e uma em 6 possibilidades. Então, essa daqui é a minha proporção genotípica. Então, olhando os meus genótipos, certo? Eu vou ter, então, aqui essas proporções dos meus alelos que estão, né, formando.
Se eu somente dividir e multiplicar por 100 para poder ter a porcentagem, né? Quer dizer que no campo, o que que eu vou observar de proporção genotípica? Que metade seria SUzão, que é o dominante, 33% seria heterozigoto e 16% recessivo, certo? Então, aqui eu vou ter essas três possibilidades. Agora, por exemplo, se eu quiser saber a proporção fenotípica, que já é o que eu estou observando, o meu fenótipo, aí eu tenho que fazer o seguinte: tanto SUzão, como SUzinho, eles não vão ser lisas. Então, é a mesma característica que eu estou observando. Aqui eu vou ver o quê? Enrugado, tá? Então, o que que eu fiz? Eu somei as duas frações, ó. Eu peguei 1,5, que é daqui, somei com 1/3, que é daqui. Somando as fraçõezinhas, né? E aí a gente tem que lembrar da matemática. Aqui vai ser 6, né? Que é o multiplicador comum. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, quer dizer que de cada 6 fenótipos que eu observar, 5 vão ser lisas. E 1/6 vai ser enrugado. Então, eu só fiz somar essas duas aqui para que eu pudesse ter somente fenótipos lisos. Então, essa é a minha proporção fenotípica, 5/6 para 1/6. Se eu quisesse fazer a proporção, também eu podia. Eu pegava 5, dividia por 6, multiplicava por 100. Vamos ver aqui, vou fazer aqui. Acho que fica mais fácil. 5 dividido por 6, vezes 100, vai dar 83% vezes 33. 83% vão ser lisas, que é o que eu vou observar no campo, para 1 dividido por 6 vai dar 0,16 vezes 100, para 16,67 enrugadas. Então, essa é a minha proporção fenotípica. Ok? Tá. Ó, gente, deixa eu só comentar aqui uma coisa, tá? Ah, pode ser que a primeira vez que vocês vejam esses exercícios, vocês fiquem meio apavorados, tá? Mas é natural, porque a parte da genética, ela tem um cálculo, né? Existe um cálculo que acontece, né? E se a pessoa não recorda, por exemplo, sominha de fração, porcentagem, eu recomendo que vocês deem uma revisada nisso, tá? Porque a gente vai precisar. Como vocês estão vendo aí, a gente utiliza as frações, a gente utiliza as proporções, porque é o que a gente consegue observar, né? Como é que eu vou falar qual é a porcentagem de genótipo que eu estou vendo? Se eu não falar em porcentagem, não. Então, o que que a pessoa quer saber no campo quando ela está fazendo um programa de melhoramento genético? Ela vai chegar para você como pesquisador e vai falar: olha, você vai fazer esses cruzamentos para mim? Quantos por cento que você vai ter da planta com o caráter que eu preciso? Essa é a pergunta do cruzamento, do melhoramento genético que você está fazendo, por exemplo, para buscar uma nova característica, ou você vai cruzar dois parentais para você obter uma progenie que tenha a característica dos dois. Dentro de um programa de melhoramento genético, a pergunta é: e aí, o que é que você vai ter desse cruzamento? Que porcentagem que você vai ter de coisas que você vai ver no campo? Você precisa programar e planejar esses cruzamentos. Então, na hora que você conhece os genes e você consegue fazer como a gente está vendo aí, a gente consegue prever, fazer uma previsão do que eu vou observar. Então, se eu estou fazendo previsões, eu preciso fazer cruzamentos e eu preciso utilizar matemática, porque eu preciso saber porcentagem do que eu vou observar, certo? Mas a gente vai aos pouquinhos, né? Então, vamos para a próxima questão, tá? Bom, gente, a segunda questão vai entrar um conceito novo que também é muito usado em genética, principalmente milho, né? O pessoal usa, que é o RC, mas eu já vou entrar aqui, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá.
Aqui é um trabalho que foi realizado para estudar a herança de época de florescimento em pepino. Então, se a gente consegue mexer nas épocas de florescimento de uma planta, a gente consegue fazer com que a planta se torne precoce, ou seja, floresça antes e produza antes, ou tardia. Então, dependendo da época do ano, do seu objetivo, quando é que você quer realizar a colheita, você vai utilizar uma linhagem precoce ou uma linhagem tardia. E aí eles foram observar número de plantas com esse florescimento. Então, mesma coisa, observe que os resultados que nós temos na vida real, ele vai se repetir se a característica for monogênica, tá? Então, por exemplo, a gente tem o parental. Então, o parental, vai ter ou a característica de uma linhagem pura, ou ele vai ser um florescimento precoce, ou seja, rapidinho floresce, e o segundo parental já vai ser o quê? Tardio. Então, são as duas características ou caráteres ou caracteres que são contrastantes. E aí, quando eu fizer a minha geração F1, que é o cruzamento, sempre vai se repetir. Do meu parental 1 com o meu parental 2, eu vou ter uma planta que é heterozigótica. Então, se a gente observar somente plantinhas que são precoces, quer dizer que quem que é o dominante, gente? Precoce. Então, provavelmente aqui as letrinhas vão ser maiúsculas e aqui as letrinhas vão ser minúsculas. O que danado é esse RC aqui, meu Deus. Isso aqui, anotem, chama-se retrocruzamento. O que é um retrocruzamento? Já está dizendo retro, né? Fazer novamente. É você pegar essa pessoinha aqui, essa plantinha F1, e você cruzar ela com o parental 1. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Pronto. Então, o meu retrocruzamento, eu pegar essa minha planta F1 e eu cruzo ela com o parental. Eu não vou mais autofecundar ela não, tá? E eu posso pegar também o meu F1 e cruzar com o pai. Quando eu trabalho com plantas, não tem problema fazer incesto, né? Que é o filho cruzar com o pai, né? Nas plantas não tem nenhuma polêmica com isso, tá? Então, você pode retrocruzar, que é pegar o filho e cruzar com o pai. Por que que eu faço isso? É quando eu quero, por exemplo, fixar características do parental. O parental tem uma característica muito boa. Ou, por exemplo, ele floresce de forma precoce, ou ele tem uma tolerância a alguma doença, ou ele tem, por exemplo, tolerância ou resistência, como eu comentei, a alguma praga ou alguma doença, ou pode ter tolerância, por exemplo, a alumínio, a um solo salinizado. E você quer que essa característica, às vezes, ela não foi para a progênie, ou seja, não apareceu na geração seguinte. Então, você pode retrocruzar com esse pai novamente para fixar essa característica nas gerações posteriores, tá? Por isso que se usa o retrocruzamento. E aí você vai ver que o primeiro retrocruzamento, né, ele vai ter somente características de precoce, o segundo retrocruzamento, como é coparental, que já tem alelos recessivos, a característica de tardio vai voltar, tá bom? E a geração F2 vai ser o quê? Aí sim, é o F1 com o F1. Então, aí a gente vai ter o resultado de 281 precoces para 80 tardios. Se nós fizermos 281 dividido por 80, a gente tem que ter que proporções 3 para 1. Então, 281 dividido por 80 vai dar quanto? 3,5, né? Então, vai ser a proporção sempre de 3 para 1. Ou seja, esse valor vai ser 3 vezes maior do que esse valor. Isso comprova o quê? Uma herança monogênica. Então, olhando essa tabela belíssima, primeira pergunta, forneça todas as interpretações genéticas e estatísticas, quer dizer, quando eu falo estatística, eu não estou ainda entrando na parte estatística mesmo, mas estatística no sentido de porcentagens, proporções para esses resultados. Então, bora lá. Olhando a tabelinha, então, aqui, ó, eu vou chamar, eu inventei, né? Porque você pode chamar com a letra que você quiser. Eu falei, ó, que uma planta que fosse precoce, eu chamei de T. E a plantinha que fosse tardia, eu chamei de Tzinho.
Por quê? Porque eu quis, mas se você quisesse chamar de azão, de xizão, X vai complicar porque é herança sexual, mas Bzão, Czão não tem problema. O que que importa eu saber? Que eu sei que a precoce, ela é dominante, então eu preciso colocar na minha precoce as letrinhas maiúsculas. E o meu tardio, eu sei que ela é recessiva, então eu tenho que botar as letrinhas minúsculas. Então, isso é o mais importante quando vocês forem resolver. Eu saber que vocês entenderam, nessa tabela que vocês estão vendo, o que que é dominante e o que que é recessivo, tá? Então, o que que eu quis mostrar aqui? Que eu vou ter a primeira geração, que é os meus parentais um e 2. Então, essa é a minha interpretação genética. Então, aqui, por exemplo, eu vou cruzar o meu pai, que é dominante, com o meu outro parental, que é recessivo. Então, um é precoce, o outro é tardio. São linhagens puras e homozigóticas. Cruzei as duas, tive a geração F1. Ela é uma geração heterozigótica. Olha aqui. Portanto, somente eu vou ter 100% de precoce. Então, quando eu peço, me dê uma interpretação genética, é isso aí que eu quero. O que é que está acontecendo com esses genes? Como é que está sendo os cruzamentos? Por que que eu estou observando isso? O que é que são os retrocruzamentos? Eu vou cruzar o meu F1, retrocruzamento 1. Cruzei meu F1 com o meu parental 1. O que é o retrocruzamento 2? O meu F1 com o meu parental 2. Simples assim. Então, eu pego o meu F1, que é tesão, tezinho, heterozigótico, cruzo com o meu parental 1, que é tesão, tesão. Peguei meu retrocruzamento 2, heterozigótico, F1, cruzei com o meu P2, que é recessivo, ele aqui. E aí eu fiz chuveirinho. Se eu quisesse fazer o quadro de Pinan, também poderia, sem problemas. Quais são os resultados que eu vou ter? No meu retrocruzamento 1, como eu não tenho, né, aqui duplos recessivos, aqui vai ser um gameta dominante cruzando com outro gameta dominante, tá aqui. Um gameta com alelos dominantes cruzando com outro aqui dominante, tá aqui, mais um resultado. Aqui, que é o meu alelinho recessivo, eu cruzo com um dominante. E aqui também. Então, 100% do meu resultado vai ser o quê? Precoce, porque todos possuem um alelo dominante. Se eu volto aqui para a minha tabela, isso faz sentido? Sim. Todos os meus resultados do meu retrocruzamento 1 deu o quê? Precoce. Então, está fazendo sentido esse resultado aqui, essa interpretação. O retrocruzamento 2, isso daqui vira quase um cruzamento teste, né? Porque eu tenho um parental, olha aqui, desculpa, o parental, no caso o F1, que é o heterozigoto, cruzando com o recessivo. Então, basicamente é um cruzamento teste. Então, eu vou pegar aqui, eu vou ter um gameta com o alelo dominante cruzando com o recessivo. Novamente, aqui o dominante cruzando com o recessivo. E aqui os meus dois gametinhas têm alelos recessivos. Então, esses são os meus cruzamentos. Se eu tenho heterozigoto, 50% é precoce, 50% vai ser tardio. Se eu olhar na minha tabela, faz sentido o que eu observei? Vou só descartar aqui para não aparecer o que está escrito. O meu retrocruzamento 2 deu quase... Claro que não vai dar certinho, porque tem, né, as poucas variaçõezinhas do que está acontecendo, né, na vida real. Mas, se nós formos ver a possibilidade de ter variação aqui, praticamente não teve nada estatístico. Então, deu 50-50. Então, metade precoce, metade tardio. Por que que eu tive esse resultado? Por causa desses cruzamentos aqui. E a geração F2? O que é o F2? É o meu F1 autofecundado. Então, eu vou cruzar o heterozigoto com o heterozigoto. Então, aqui já é aquela proporção que nós já conhecemos de core salteado, né? Se eu cruzo 2 heterozigotos, eu vou ter 3:1, que vai dar o resultado de 281:80. Então, aqui, se eu voltar na tabela,
eu vou ver que a proporção do 3 para 1 vai existir. Então, olhando uma tabelinha assim, eu preciso interpretá-la desta forma. Então, aqui é a lei, é a primeira lei de Mendel todinha. Tanto os cruzamentos, como as possibilidades, o que eu estou observando no meu papel e o que eu estou observando na minha vida real. Eles têm que coincidir. Por quê? Porque é herança de um gene só. Então, as proporções matemáticas, elas têm que se repetir na vida real, né? No que eu estou observando no campo. A outra perguntinha é: quantas sementes F2 necessitariam ser plantadas para eu obter 150 plantas de florescimento tardio? Então, vamos lá. Eu cruzei o F1 com o meu F1 aqui, não foi? Ó. Então, cruzei o meu F1 com o meu F1. Fiz uma autofecundação. Aí daqui, obviamente, eu vou ter o meu fruto de pepino e vou ter um monte de sementes. Aí a pergunta é: quantas sementes eu tenho que plantar se no final do meu projeto, né, eu quero ter 150 sementes de florescimento tardio, ou seja, o meu chefe quer que eu tenha 150 plantas de florescimento tardio. Então, quantas sementes eu preciso plantar? Então, isso é na vida real. Quanto que eu vou ter que plantar para ter 150 plantas? Então, vamos lá. Nós já vimos, então, aqui, que quando a gente faz uma autofecundação, a gente vai ter a proporção de 3 para 1. Então, eu vou ter 3 plantas que vão ser de florescimento. Essa é a proporção, né? Então, eu vou ter 3 vezes mais plantas que têm florescimento precoce, comparado a florescimento tardio. Então, se eu preciso, ó, de 150 plantas com florescimento tardio, quer dizer que quantas plantas eu vou ter com florescimento precoce? 3 vezes mais. Então, se eu pego 150 e multiplico por 3, eu vou ter 450 plantas que vão ser precoces para 150 plantas que vão ser tardias. Quer dizer que de todos os pepinos que eu obtiver aqui e eu remover a semente para plantar, eu tenho que plantar 600 plantinhas, ou seja, eu preciso semear 600 sementes para que ao final eu tenha as 150 tardias. Por quê, professora? Porque dessas 600 que eu vou plantar, 450 eu vou descartar, porque elas vão ser precoces. Então, não é isso que o meu projeto, eu como pesquisadora, quero. Mas aí, eu vou descartar essas 450. Só que 150 eu vou ter certeza de que elas vão ser tardias, que é o que eu quero, por exemplo, para continuar o meu projeto, ou para melhorar essas sementes, entendeu? Então, é assim que a gente pega o que a gente aprendeu na teoria, nas proporções da teoria, e a gente utiliza ela na prática, no campo, né, nos trabalhos que a gente vai realizar, né, no futuro, nos futuros projetos de melhoramento.